Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã. Alexandre Pássaro botou o bico no trombone e falou de certas irregularidades dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Você quer saber da repercussão que esse fato dito pelo Pássaro está dando? A volta do passarudo? Venha comigo, até porque eu farei um gancho, falarei sobre a indicação para a diretora jurídica da Vasco SAF, Gisele Cabreira. E uma curiosidade sobre ela, sabia que ela já assinou petição processando o Vasco da Gama? Venha comigo até o final desse vídeo, logo após a vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Hoje falaremos sobre as denúncias, ao meu ver, uma denúncia grave que tem que ser respondida pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, do senhor Alexandre Passaralho, falando que conselheiros de empresas e de tais estavam cobrando taxas para assinar, já que o Vasco não tinha dinheiro. Que papo é esse, Passaralho? Por que não falou também na época? E depois vamos falar aqui sobre Gisele Cabreira, a nossa nova diretora jurídica ou vice-presidente jurídica, não sei qual será a nomenclatura certa deste cargo na Vasco SAF. Quem é ela? Que curiosidade é ela? E parabenizá-la por assumir este novo desafio. Venha comigo então até o final desse vídeo. Antes daqueles pedidos tradicionais, larga o dedo no like, muito nos ajuda, meus amigos. Inscreva-se neste canal e aperte o sininho para você ser notificado dos vídeos. 7 horas da manhã, sempre com vídeo sobre o Vasco da Gama, aqui no seu verdadeiro café da manhã, de vascaíno para vascaíno. Bem, meus amigos, vamos falar primeiro sobre Gisele Cabreira, essa indicação da Vasco SAF para assumir a diretoria jurídica. Também foi informado ontem que Felipe Costas, ex-jornalista da Rede Globo, assumirá a diretoria de comunicação. Abre parênteses aqui que eu sei que terá muita teoria da conspiração envolvendo Rede Globo e a Sociedade Anônima. Como eu não sei quem é Felipe Costa e também não é minha área, me olvidarei de falar qualquer ponto deste assunto, fecha parênteses. E só parabenizo as pessoas que estão assumindo esses novos desafios. Gisele Cabreira é uma jovem advogada formada em Santos, atuou por 9 anos dentro do Santos Futebol Clube. Atualmente ela estava num escritório de advocacia, Gabriela Garcia Advocacia Consultoria. Ela que se relata aqui, eu fui buscar informações no LinkedIn, com todo o respeito, ela relata diversas experiências em contratos, na área trabalhista, na área tributária, na área de compliance, que é essas boas condutas que a empresa tem de ter para evitar irregularidades. Então ela conhece a fundo um clube de futebol, até haja vista a experiência do Santos. Queria parabenizar ela sobre assumir este novo desafio. E por que esse cargo é tão importante para uma sociedade anônima? Ela que vai conduzir as estratégias jurídicas para uma melhor pagamento de tributo, estratégias jurídicas para melhores condutas na área trabalhistas, na área civil, relação de contratos com prestadores de serviços para o Vasco SAF, cria modelos para assinatura de contratos com jogadores, enfim, é uma área muito extensa e é bom que ela seja muito generalista para ela abarcar todas as áreas do ramo do direito, na verdade, e ela ter esse conhecimento. Parabenizar aqui é um grande desafio para ela. E a curiosidade é que o Santos Futebol Clube já processou o Vasco da Gama, e aqui segue o tag que eu falei sobre essa demanda judicial envolvendo também o Atlético Mineiro, sobre uma dívida daquele jogador André. O Santos processou o Vasco da Gama em 2017, como ele apresentou essa execução judicial pelo Departamento Jurídico Interno. Quem assina a petição? Gisele Cabreira, ela e mais 2 advogados ali do Santos Futebol Clube. Isso significa alguma coisa? Nada, é completamente irrelevante essa informação. Eu só acho muita coincidência como essas pessoas sempre retornam ao Vasco da Gama, sempre parece ter um vínculo com o gigante da colina, com essa cruz de Malta, né? Ela assinou aquela petição lá em 2017, ela não é mais advogada desse processo, inclusive o Vasco da Gama está devendo ao Santos, bem referente ao André, e ao escritório que conduziu esse processo, que essas dívidas estão todas lá no regime centralizado de execuções na esfera civil.
no final desse vídeo também deixarei um link para se você quiser ser ciente mais desse processo. É a mesma relevância esta informação, ou seja, é a mesma irrelevância do que ela ter sido procuradora-geral do Superior Tribunal de Justiça da Confederação Brasileira de Desportos da Neve. Meu irmão, cargo grande, né? Nomenclatura grande. Eu não tenho a menor noção do que ela julgou. Eu nem sabia que a gente tinha uma Confederação Brasileira de Desportos da Neve. Os caras competem onde? Em Bariloche? Meu, só me veio à cabeça aquele filme Jamaica Abaixo de Zero lá, conduzindo os atletas de atletismo que o Brasil tem, essa equipe do Bob Slash pra descer aquele trenó maluco. Eu só maluco pra descer aquela porra lá. Caralho, eu, jornalista, às vezes coloco umas informações nos seus textos completamente irrelevantes. O que isso quer dizer? A não ser sermos irônicos aqui. Mas, enfim, tem essas curiosidades sobre ela. E aqui a gente já deseja parabenizando e muito sucesso nesse cargo, nesse desafio novo aí. E como é desafiador conduzir a área jurídica dentro do Vasco da Gama. Ela atuará nos processos envolvendo as eleições? Não, meus amigos. É que esses processos envolvendo as eleições fica lá com o Jorge Salgado, fica lá com o Zeca Bulhões, fica com o escritório do Jorge Salgado lá. A Vasco SAF pode contratar o escritório que defende a Vasco Associação, o Filgueiras, que é do filho do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pode, nada o impede. Eu só penso que teria que ter tipo uma licitação para você escolher quem é o melhor escritório para conduzir uma Vasco SAF, que aí você tiraria qualquer alegação de indicações, de atuações de escritório, mas nada o impede de contratar o mesmo escritório da Vasco Associação, e a gente sabe que eles são bons no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? Mas aqui vamos falar um pouco da denúncia agora do Alexandre Pássaro. Eu queria que você visse essa parte da entrevista do Alexandre Pássaro ao canal Pilhado. Um exemplo clássico. Primeira viagem que a gente foi fazer. Primeira. Sei lá, a viagem ficou R$200 mil para Goiânia, que a gente ia jogar contra o Atlético Goianiense. Aí eu ia assinar a nota de 200 mais 16%. Pô, que esse 16% aqui? Não, é da nossa agência de viagem. Pô, mas nós temos uma agência de viagem? Aqui no São Paulo, pô, eu tinha um funcionário que fazia logística. Não tinha uma agência de viagem. Até tinha uma agência, mas que não cobrava, ela cobrava da companhia, não do clube, pô. Não, mas é que isso daqui, pô, já existe. É porque é ligado a um conselheiro, à empresa do conselheiro. Pois é, meus amigos, é que eu peguei uma parte só, parabenizar ao canal Pilhado pela excelente entrevista, mas aqui eu quero falar primeiro. Eu não gosto do Alexandre Pássaro e cada dia que eu vejo esse cara falando, eu gosto menos, que para mim ele me parece um jovem muito arrogante, muito cheio de si. Ele no Vasco da Gama fez um trabalho pífio no futebol. Ele assumiu o Vasco da Gama faltando 14 jogos para terminar a Série A, 14 jogos, e nada fez para ajudar o Vasco a se manter na Série A. Depois ele conduziu o Vasco da Gama em 2021, a Série B toda, também se perdeu nas inúmeras contratações pífias que ele fez, nas inúmeras trocas de técnico, não soube trabalhar internamente dentro do Vasco da Gama, principalmente com o vestiário, talvez barrando jogadores ali que tinham que barrar. Enfim, fez um trabalho pífio, e mesmo assim eu nunca ouvi pedindo perdão, desculpas, erramos aqui no trabalho. Não, é sempre responsabilidade dos outros, é sempre responsabilidade do que o Vasco é. Inclusive, ele teria feito um Pix pro Internacional num valor de R$75 mil. Porra, o cara tem grana, meu irmão. R$75 mil, isso no banco? Cara, de onde vem esse dinheiro? Do salário do Vasco? Salário que ele ganhava no São Paulo? Meu irmão, tu vai ter que explicar. Quem tem R$75 mil assim no banco? Pá! Pra dar um pix assim, pra emprestar pro Vasco da Gama ainda, sabendo que não vai receber? Ou recebeu? Ou será que quando você saiu, o Jorge Salgado pagou toda a tua dívida, deixando dívida passada para transfer ban, para impedir Vasco? Hein? Mesmo, tem muita coisa a explicar. Mas o fato é que o Alexandre Pássaro também, eu não vou aqui desmerecer as alegações que ele alega, que são muito importantes, que a gente tem que investigar, e que o Vasco da Gama tem que vir impor. Quem é o conselheiro? Porque ele fala que uma
empresa ligada a um conselheiro que prestava logística de viagem do Vasco da Gama e assim ele cobrava em torno de 16% a mais porque sabia que não ia receber e que depois ia renegociar a dívida. Cara, muito confuso o que ele falou, mas que eu acho assim, tem que vir maiores informações. O próprio Vasco tem que cobrar, exigir dele. Vem cá, quem é esse conselheiro? E sabe o que é o pior, meu irmão? Eles sabem quem é, né? E, cara, e depois vem Júlio Branco falando no Twitter que tá cobrando. Meu irmão, tu sabe quem é esse conselheiro? Porque não botaram a boca no trombone já há muito tempo. O Vasco da Gama também é cheio de hipócrita, né? Tu acha que quem tá lá dentro dos conselheiros hoje, que estão lá dentro, não sabe de quem é essa empresa? Eu não sei. Não sei nem qual é o nome da empresa, mas os caras lá sabem. E vem agora falar, que surpresa. Pô, e disso deve ser de empresa de segurança, empresa de prestador de serviço, empresa de saúde. Tanto que o médico do Vasco da Gama era proprietário, era sócio da empresa que fazia os testes anti-Covid, quando se exigia da torcida lá. É tudo muito errado. E o primeiro também que a gente tem que cobrar muito de novo é de Jorge Salgado, de Carlos Roberto Osório, porque eles entraram com um discurso de profissionalização, de querer acabar com todas essas atitudes erradas dentro do Vasco da Gama, e não acabaram porra nenhuma, né? Se manteram até pior, talvez, porque eles são completamente incompetentes em administrar qualquer coisa, né? Não fizeram processo de contratação, não fizeram nada, só fizeram, assim, regra de conduta, ética, né? Bonito, né? Bonito, quem falasse mal do Vasco poderia ser penalizado, mas internamente com as mesmas ações ou de outrora, ainda querem responsabilizar Eurico Miranda, ainda vão responsabilizar Campelo por causa disso, porque o Alexandre Pássaro não fala se foi na gestão Campelo ou se foi na gestão Salgado. Enfim, meus amigos, é tudo muito errado no Vasco da Gama, o que na verdade só dá mais fundamentos a Vasco SAF, isso eu tenho que admitir. E é essas atitudes que tem que acabar. Mas eu posso te falar, a SAF também não impede isso não. Se a SAF quiser fazer essas atitudes, pagar mais caro, ela vai fazer. E foda-se Vasco da Gama. E esse que é o problema. Não imagino que eles farão, até porque você está envolvendo o dinheiro dos americanos. Mas se ela quiser fazer, o que eu quero deixar aqui claro, que é o seguinte, o que faz a diferença de um clube associativo ou de uma sociedade anônima de futebol são pessoas sérias a administrar esta empresa ou este clube. O que a gente parece não ver no Vasco da Gama já há muito tempo. Meus amigos, por favor, largue o dedo no like, muitos ajudam a subir neste YouTube de meu Deus. Inscreva-se aqui nos comentários o que você achou da denúncia do Alexandre Pássaro, bem como sobre a contratação da Gisele Cabreira para a nossa diretora jurídica, porque ela é importante, que ela é que vai conduzir isso aí, ela é que vai traçar as regras para que evitar exatamente contratos, porque esse contrato que o Alexandre Pássaro falou tinha que ter passado pelo jurídico, passou na mão do Zeca Bulhões essa cobrança, ou passou na mão do Duque Estrada, que eles são os advogados do Vasco da Gama. Meu irmão, muito complicado. Meus amigos, muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Tchau e saudações vascaínas!